seja f, nesse intervalo, uma função derivável. Prove que, se f for uma função ímpar, então a derivada será uma função par. Vamos começar lembrando o que é uma função par e uma função ímpar. Função par é aquela que o sinal aqui dentro, junto com o x, não faz diferença. Exemplos de funções pares seria x ao quadrado, x à quarta, x à sexta, qualquer monômio par. Também a função cosseno de x é um exemplo clássico de função par. Função ímpar é como se a gente pudesse tirar o sinal de dentro dela. Então, tira daqui e escreve ao lado. Exemplos de funções ímpar, qualquer monômio ímpar, então, x ao cubo, x à quinta, o próprio x. E também a função seno de x é um exemplo de função ímpar. E um exemplo mais prático, para a gente entender, só a função par tá bom, né? Se a gente pegar f de x como x ao quadrado, então f de menos 3 vai ser a mesma coisa que f de 3, porque se f for x ao quadrado, então f de menos 3 é a mesma coisa que menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9. Então, esse sinal aqui dentro ele não faz diferença nenhuma. Então, exemplo de função par. Nós queremos provar que a derivada é uma função par, ou seja, queremos mostrar que a derivada de menos x é a mesma coisa que a derivada de x. É isso que nós queremos mostrar. Inicialmente, vamos pegar a definição de derivada mesmo, comum. Então, f' de x, isso é o limite, quando h tende a zero, h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Para adaptar o nosso exercício, claro que nós temos que pegar um x no nosso intervalo, então x de menos r até r, e a gente pode fazer assim. Agora eu quero adaptar o exercício, então vamos pegar essa parte da esquerda, e aí precisamos de f' de menos x. Então, onde estiver aparecendo x, eu vou escrever menos x. Isso aqui será o limite, quando h vai para zero. Agora, por hipótese, f é uma função ímpar. Como f é uma função ímpar, a gente pode tirar esse sinal negativo dela e escrever ao lado. Então, onde tem sinal negativo, eu vou tirar e escrever ao lado. Então, vai ficar f de x menos h. E agora, todo cuidado, porque nós estamos tirando aqui de dentro. E aí você poderia pensar como se estivesse voltando. Então, voltando para dentro, o x fica negativo e o h vai ficar positivo. Então, aqui está escrito a mesma coisa. Nós podemos também escrever esse menos que está aqui dentro, que está aqui fora, a gente pode escrever ele dentro. E aí vai ficar menos com menos que dá mais, sobre h. Continuando, então, o que nós utilizamos aqui? Utilizamos que f é ímpar, e isso veio por hipótese. Como f é ímpar, a gente pode fazer esse joguinho com os sinais como foi feito de cá. Então, isso é a mesma coisa que limite, quando h tende a zero, de menos. Agora eu vou escrever esse menos evidência. Então, vai ficar f de x menos h, menos f de x sobre h. Se a gente voltar esse menos para cá, então f de x menos h fica negativo, como está aqui, e f de x fica positivo, como está aqui. Esse menos, com o limite, a gente pode escrever ele antes. Então, vai ficar menos limite, h indo para zero, de f de x menos h, menos f de x sobre h. Por que a gente pode fazer isso? Porque essa parte aqui é contínua. Como f é derivável, isso aqui é contínuo. Então, quando a gente tem o limite de uma operação com função contínua, a gente pode tirar esse símbolo que está aqui. Então, se fosse raiz, a gente poderia tirar isso sem problemas. Ok. Agora aqui tem um pequeno probleminha. Esse sinal negativo aqui, ele não é bem da definição
de função, de derivada de função. Então, eu vou fazer a seguinte substituição. Eu vou trocar menos h por um hzão. Então, um h maiúsculo. Isso aqui vai ficar menos o limite. Quando o hzinho vai para zero, o hzão vai para zero também, né? Só passar esse sinal negativo para lá, ou escreve limite dos dois lados. Então, se hzinho vai para zero, o hzão também vai para zero. Então, aqui, fazendo essa substituição, a gente tem esse hzão indo para zero. Vai ficar f de x. Lembre-se que a gente está trocando menos h por mais h. Aqui não há o que substituir. E aí, consequentemente, h é a mesma coisa que menos h. Então, esse h aqui, a gente pode escrever como menos h. Agora, acabei de perceber que a gente nem precisaria ter tirado esse sinal negativo daqui, enfim. Então, deixa eu voltar ele para cá. Ficou uma parte meio inútil, mas acho que não vai ter problema nenhum. Então, olha, agora nós temos esse sinal negativo aqui, e a gente nem precisa disso, né? Achei que fosse precisar. Esses dois sinais negativos aqui, ó, a gente pode juntá-los ficando tudo positivo. Então, isso é a mesma coisa que o limite, h indo para zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. E isso é exatamente a definição de derivada que nós temos. Então, isso aqui é a derivada de x, só trocando o hzão por hzinho, mas dá na mesma. O que nós provamos? Provamos que a derivada de menos x é a mesma coisa que derivada de x, que é o que a gente queria. Ó. Nós queríamos provar isso, então provamos. Vamos agora para a letra B. A letra B pede que se f for par, a derivada é ímpar. Em geral, esses exercícios eles são bem semelhantes. Então, nós estamos esperando uma demonstração no item B, muito similar à demonstração do item A. O que nós queremos provar? Queremos provar que a derivada é ímpar, ou seja, que f' de menos x será menos f' de x. E aí, na função ímpar, a gente pode tirar esse sinal. Então, agora eu já vou começar diretamente com a definição de derivada em menos x. Então, isso será o limite, quando h vai para zero, de f de menos x mais h, menos f de menos x, sobre h. Então, agora nós temos esse sinal negativo aqui, que em geral não aparece, mas é porque nós estamos com x negativo aqui. Fazendo aquele mesmo joguinho com os sinais, então isso será limite, h indo para zero, então a gente pode tirar esse sinal negativo da função f, então isso vai ser escrito assim, ó, f de menos x menos h, agora eu vou fazer com calma, com mais calma. Então temos aí menos f de x menos h. Esse sinal negativo aqui, ele não faz diferença, já que a nossa função é par, mas daqui a pouquinho a gente utiliza isso, sobre h. Então, isso será o limite, quando h vai para zero. Então, agora sim, acho que a gente pode utilizar isso. Nós teremos f. Então, esse sinal negativo aqui, numa função par, não faz diferença. Então, vamos trocar por x menos h. Aqui eu tinha esquecido de escrever o sinal negativo, esse aqui. Então, agora sim a gente pode tirá-lo. Porque f é uma função par. Então, foi isso que nós utilizamos. F é par. E aí, esses dois sinais negativos podem ser ignorados. Fazendo aquela mesma substituição de trocar o h por menos h, isso vai ficar limite, hzão indo para zero, de f de x mais hzão, menos f de x, sobre menos hzão.
Isso é o limite, h indo para zero. Então, esse sinal negativo aqui embaixo, ele pode ser escrito também, sem problemas, aqui na frente. E sendo escrito aqui na frente, a gente pode tirar ele. Tira ele do nosso limite, porque essa parte é contínua. Agora sim. Então, x mais h menos f de x sobre h. O que nós utilizamos? Nós utilizamos que essa parte aqui, ó, ela é contínua. Ela é contínua porque f é derivável consequentemente contínuo. Então, operação com funções contínuas dividido por número, tudo isso aqui é contínuo. De cá, nós temos exatamente a definição de derivada. Então, isso aqui é a definição de derivada de f. O que nós provamos? Que a derivada de menos x é a mesma coisa que menos derivada de x. Então, a gente pode tirar o sinal de menos de dentro. E era exatamente o que nós queríamos provar. Como está aqui, ó, podendo tirar o sinal de dentro. Então, nós provamos que a derivada de função par é uma função ímpar e também que a derivada de função ímpar é uma função par. Esse é um resultado muito legal, eu acho. Então, um exemplo, por exemplo, é que se a gente derivar x ao quadrado, x ao cubo, nós teremos 3x ao quadrado, e aí, função ímpar derivou, deu função par.